Piracema, tamo nela. Mas não dá, Rodrigo, nem de varinha para pegar um trairão. Eu acho que traíra você pode pegar, né? Mas não pode ser muito. Tem gente que sai rapelando com rede aí da BO. Um tambiunzinho, pode pescar de barranco, embarcado não. Rodrigo, mas a piracema só acontece se os peixes conseguem subir, né, todas as corredeiras para fazer a desova. Como é que faz no Tietê com essas usinas antigas, que não tem escadas nem elevadores para os peixes conseguirem transpô-las? A gente foi assuntar aqui na Barra Bonita, que é inclusive uma das hidrelétricas das mais antigas em funcionamento no estado de São Paulo. Alexandre Colim esteve lá com o André Cremonês. Pensa nos dois curiosos, e eles vão contar para nós. É um trabalho que começa nesses tanques. Em poucos minutos, esses homens conseguem capturar centenas de machos e fêmeas. A partir de agora, tem início um processo de escolha, que vai separar os peixes que já estão prontos para a reprodução. Feito isso, os escolhidos vão para esses aquários. Informação importante: todos eles vieram recentemente do Rio Tietê. Não por acaso, essa é a época correta para trazê-los de lá. Hoje, essa usina produz aproximadamente 120 kWh. Para sair do termo técnico, seria suficiente para abastecer uma população de 200 mil habitantes. Só que quando ela foi construída em 1960, é claro que toda essa região aqui do Rio Tietê sofreu impactos muito significativos. E os peixes também. Basta imaginar a seguinte situação: os peixes tendo que subir o rio, agora na época da piracema, para fazer a desova em pontos mais altos do rio, só que sem ter como passar aqui pela barragem. Foi exatamente aí que a ciência entrou em cena para dar aquela força. Estamos na estação de piscicultura da usina de energia. Aqui trabalha uma equipe coordenada por um biólogo e por um médico veterinário. Nesse lugar são produzidos 2,5 milhões de alevinos por ano, de 6 espécies nativas do Rio Tietê. Acompanhamos o processo de reprodução do curimbatá. O Silvio explica que os peixes não completaram o ciclo por causa da barragem. Por isso, precisam da aplicação de um hormônio. Aí entra o nosso trabalho, que é capturar essas espécies, mantê-las em cativeiro, e no período da reprodução, que é o período da piracema, no qual nós estamos no momento, nós fazemos essa reprodução em laboratório. O hormônio, ele age sobre o aparelho reprodutor, fazendo completar o ciclo reprodutivo. O peixe, ele vai estar preparado para a desova, porém não completou o ciclo pela falta da produção desse hormônio, que só ocorre através da migração, através da realização do exercício rio acima. Cabe ao médico veterinário fazer a aplicação em machos e fêmeas. Esse ponto aqui, como o peixe é um peixe de escama, é um fácil acesso à agulha introduzida. Veja e ouça essa curiosidade. Para se comunicar com a fêmea na hora do acasalamento, o macho emite esse som. Olha isso. O método que a gente consegue diferenciar o macho da fêmea também é essa época. Qual é a mensagem que ele está querendo passar? Aí, é entre eles. Graças à ajuda humana, os peixes voltam para o aquário, prontos para o acasalamento. Porém, o namoro não vai acontecer tão facilmente, porque as temperaturas mais baixas dos últimos dias esfriaram a água. A consequência é que o metabolismo dos curimbatás fica mais lento e a reprodução atrasa. Felizmente, homem e ciência se juntam à natureza. Graças a um processo chamado de intrusão, milhares de óvulos serão fecundados. Primeiro, a fêmea é capturada. Com muito cuidado, ela recebe uma massagem e começa a liberar milhares e milhares de ovos minúsculos nesse líquido esverdeado. Para uma fêmea desse porte são cerca de 250 mil ovos. Só essa fêmea? Só essa fêmea, que é um porte pequeno ainda. Em seguida, é a vez do macho. Mais inquieto, ele dá um pouco de trabalho, mas logo se acalma. O sêmen é misturado e, por fim, a água completa o milagre da reprodução. O óvulo tem um único orifício, é isso? Isso, ele tem um único orifício que se chama micrópula. E ela permite a entrada de apenas um espermatozoide. E a partir desse momento é dado como fertilizado. O próximo passo é aqui nessa sala, onde fica uma incubadora dividida em tanques menores. Em 12 horas, os alevinos vão começar a aparecer, mas ainda precisam ficar por uma semana nesse lugar. Depois, eles vão para os tanques maiores. 3 meses depois, estão prontos para voltar para o rio. Na prática, significa que as espécies nativas estão preservadas. O meio ambiente também. Nós trabalhamos só com espécies nativas da nossa região, espécies essas que foram impactadas pela construção da barragem. Se nós não executarmos esse trabalho,
muitas dessas espécies tendem à extinção. É uma sensação muito gratificante, porque você sabe que você está dando uma pequena contribuição para a vida.